Amigos pro Carros no ar, dessa vez com mais um daqueles drops de miniaturas que fazia tempo que nós não fazíamos. Como sempre, o oferecimento do CH Miniaturas, mas hoje é uma coisa um pouco especial, não é? A gente vai falar do 911 GT2. Não. Sabe daqueles conteúdos que é tão legal que você fica antecipando o momento que você vai falar sobre ele no programa? Hoje é um daqueles dias, porque a gente está aqui para falar para vocês de RWB, Raul Welt Begriff. É isso? O alemão é uma porcaria, mas quer dizer, é uma tradução para o inglês de Rough World Concept. Temos inclusive um integrante do programa na audiência que poderia pronunciar o alemão RWB, né, Cadu? Como é que é? Mas você vai pronunciar certo dessa vez ou não? Vai ficar que nem aquele episódio lá. Eu protesto, porque o cara que falou que eu falei errado é um ignorante. Não sabe nada. Bom, é Raul Raul Welt Begriff. Begriff. Só isso. Beleza. É isso que é RWB. É assim mesmo que se pronuncia em alemão? Raul Welt Begriff. Begriff. Bom, que em inglês é Rough World Concept. Entendi. Sem Nem inglês que ele sabe. Que não existe uma tradução muito boa para isso. Seria conceito Mundo mundial selvagem. rústico. Mas esse rough pode ser de... Eu vi mais a tradução como forte. Não é selvagem. Forte, eu acho. O problema Bruto. é que... Bruto. O rough tem uma conotação muito diferente. Para o português não tem uma tradução só para o termo. Mas o que é o RWB? Bom, vocês já devem ter ouvido, se você é entusiasta do mundo Porsche, que é uma das grandes preparadoras de Porsches refrigerados a ar, fundada pelo Akira Nakai. Aliás, quando eu comecei a ler sobre, que eu não conhecia, 99% é ar, mas eu fiquei sabendo que tem um 996 ali. Você Tem viu? mesmo? Tem um Eu não 996. vi esse. Bom, Eu vou te mandar, porque assim, ele está com o paralama... Ele está prolongado, eu não sei se é feito por ele, mas eu acredito que sim. Eu vou mandar a foto para vocês verem aí. A história do Akira Nakai começa com ele jovem, ele era um cara focadaço em drift. Ele começou mesmo no clube de drift dele lá na época com um Trueno, o AE86, conhecido do vídeo do pessoal da JDM, o Initial D. なぜだどこで差がつく何が違うゴールが近いこのままじゃ負ける E foi o primeiro carro que ele preparou, que ele fez para ele. A RWB surge mesmo como um conceito de pista, como carros focados em desempenho, em tug battles, em drift, em track day. Ele criou pra ele inicialmente, né? Ele não era um Exatamente. negócio business, né? Ele criou para um carro pra ele para correr, né? Isso mesmo. O primeiro Porsche do Akira Nakai foi um 930, da geração 930 do 911. É o primeiro turbo, né? A geração, mas era em cima do turbo ou não? Cara, aí eu não sei muitos detalhes a mais sobre o carro, não é esse o foco exatamente, mas o que aconteceu foi ele comprou, o carro era meio batido, ele levantou o carro dele para a competição dele Batido é ótimo. e o carro foi um progresso em evolução, entendeu? Foi a base de tudo que é a RWB hoje. E carinhosamente ele apelidou esse primeiro carro dele de Stella Artois, porque o Akira Nakai é uma figura muito emblemática no sentido que ele é movido à base de cigarros e Stella Artois, que é a cerveja favorita dele. É interessante porque o cara é japonês, aí você fala, não, ele vai mexer em GTR, em Nissan, mas o cara ele tem uma paixão por Porsche, né? Inclusive em diversas ocasiões ele fala o seguinte, que ele não gosta de dinheiro, que ele gosta de Porsche. Que ele não tá nem aí pro dinheiro, que o que ele faz com a RWB é hobby, é paixão e, pô, é muito legal para ele o fato dele ser remunerado por isso e dele ser considerado uma lenda do mundo da customização Porsche. A RWB como empresa customizadora de Porsches refrigerados a ar começa em 1997 e o mais legal é que cada carro que ele prepara, que ele customiza, ele faz sempre pensando como se o carro fosse ser dele. Então ele sempre tem um vínculo muito pessoal com todos os carros. Inclusive a grande maioria deles tem um nome. Exatamente, eu vi que ele dá uma volta, eu vi uns vídeos que ele dá uma volta antes no carro, não sei se é para sentir ou e ver a proposta do proprietário, né? Se ele é um senhor ou se é um cara mais jovem, para ele Isso mesmo. achar uma linha aí, uma inspiração talvez. O processo de criação dele, Will, tem muito a ver com a entrevista que ele faz com o proprietário e o local que o proprietário tá. Legal. De maneira geral, ele comenta muito que assim ele consegue diferenciar mais ou menos as prioridades de projeto entre os
proprietários que são jovens e aqueles que são mais velhos. Para os jovens, ele diz que eles estão mais focados em carro de competição, em agressividade no projeto, enquanto que os mais velhos estão procurando mais um projeto que seja um carro mais dirigível e ao mesmo tempo que o projeto tenha uma longevidade muito grande, que não enjoe, não seja tão agressivo. Tanto é que ele tem alguns estilos de customização, desde os carros que ele chama carinhosamente de narrow, e os wide bodies mesmo, carros mais focadões em pista e tal. E a RWB cresceu muito, é cultuada, e são diversas franquias da RWB, inclusive no próprio Japão, e espalhadas pelo mundo, Estados Unidos, Europa, Rússia. E Canadá também. Exatamente, Will. E recentemente, assim, no movimento dos últimos anos, ele tem feito projetos assim que ele marca como o primeiro projeto dele. Então tem o primeiro projeto dele em Toronto, em Houston, em Atlanta, em Los Angeles. Todos esses vídeos estão no YouTube, são muito legais para ver, vale muito a pena. Mas o que a gente tem aqui hoje é uma miniatura recente de um projeto dele, que é na base de um Porsche 911 da geração 993. Aliás, eu estava me falando nos artigos da vida aí que tem muita gente que critica, né? Eu entendo porque é o seguinte, por exemplo, em cima do 993, é um carro que está ganhando muito valor, ele não faz em cima de turbo, acho que ele faz nos carreiras, né? Não, na realidade ele tem projetos que foram desenvolvidos em cima de 964 turbo, em cima de 930. Pronto, 964, que vale uma grana. Então eu imagino que os puristas, tipo, devem tê-lo como um bonequinho, Sim, um voodoozinho pra... tem muita gente que torce muito o nariz para tudo que ele faz, porque ele fala, Porsches refrigerados a ar estão em extinção, são clássicos, e poxa, sabe, você cometer um pecado desse num carro desse é muita sacanagem com um entusiasta automotivo. Mas é o que eu falo, se há um tipo de proprietário de marca que é fanático, que tem um público muito cativo... Acho que é um dos maiores do mundo. É o da Porsche, entendeu? E se você vê ele trabalhando, ele serra, ele corta ali perto das rodas ali, aquilo você fala, nossa, o que ele vai fazer, meu? É muito legal o trabalho dele, porque ele tem... Você olha pra ele, ele é um japonês franzino, com aparência claramente derrotada pela vida, no sentido, tipo assim, que você nota que ele dorme pouco, que ele fuma muito... E de repente, assim, como é que funciona o processo? Ele fecha o projeto, ele manufatura as partes no Japão, aí ele pega as ferramentas dele, despacha as peças e as ferramentas para o local onde ele vai fazer a montagem. Lá é feita a pintura, a funilaria, e aí quando está pronto, ele sobe no avião e monta o projeto. E monta o projeto muitas vezes em até 2, 3 dias úteis sem parar. E eu fiquei sabendo que ele já chega num lugar, ele já quer pegar o carro, não tem esse já vou dormir, amanhã eu vejo nada, já chega, já quer ir pra... E assim, é meio bruto quando você vê, porque ele usa uma serrinha elétrica. Então, é isso que dá medo. Você fala, tudo torto, olha esse cara tá fazendo isso. Aí de repente, quando você vai vendo a evolução do projeto, o cara usa uma lixadeira ali industrialzinha também bonitinha, o negócio fica perfeito, dizem que assim, a simetria dos trabalhos dele é uma coisa absurda. Mas você vê com a fitrinha métrica dele medindo, ele olhando assim, e eu falei, cara, ele tá de brincadeira, o cara é muito bom, sabe? Mas o cara é bom. Não, até o processo artesão, né? Quando a gente olha para essas saias aqui, ele usa uma resina que ele aplica com é uma cola aqui? bitola. Não, é uma resina que ele passa entre os bumps, entre os fenders do carro, porque aquilo dá mais rigidez estrutural para a peça, que não fica só parafusada, e reduz o arrasto aerodinâmico. Mas o processo de finalização é ótimo, porque ele tem as duas fitinhas, ele passa aquilo, ele pega o dedão dele lá, aí tira, espera secar, senta lá no chão, fuma o cigarrinho dele e, bom, segue o jogo. E além de tudo, além da criação, o cara coloca a mão na massa, né? Você vê a mão dele toda destruída, o cara tá lá, tá pensando, tá mexendo, isso é demais. Luva é para os fracos. Ele não usa luvas. Só de ver isso me lembra um processo, lógico que não dá para comparar, mas eu lembro um pouco quando eu visitei a fábrica da Pagani, todo mundo trabalhando, o pessoal fazendo negócio à mão, você dá valor para isso, né, meu? É sensacional, entendeu? Atualmente estima-se que ele tenha feito mais de 500 RWBs desde 1997. Ele não conta. Ele sente-se num vínculo muito pessoal com todos os proprietários de RWB, ele é muito bem recebido. Inclusive, ele é muito bem cultuado por outros customizadores, o Magnus Walker. Eu vi um vídeo do Magnus Walker, tipo, apreciando um trabalho dele na apresentação do carro. Que legal, né? É a customização que foi feita em Los Angeles, né? E, inclusive, é assim, é o que eu brinco. Em refrigeração a ar, customização de Porsche é Singer, que não é nenhuma customizadora. Ela cria um carro próprio, o Magnus Walker e o RWB.
do Akira Nakai. Mas o que a gente tem aqui é um dos carros que ele apelidou de Rough Rhythm. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Eu vou soar extremamente ignorante ou a sua miniatura tem um erro gravíssimo. Qual? Aqui, por que tá ao contrário aqui? Vai dizer que é assim, que o cara... Will. Sério, meu? Will, marca a característica dele. Do lado do motorista, ele está escrito normal. Do lado ao contrário, do lado do passageiro, Tá no modo ele espelho. coloca invertido, como se fosse de um espelho. É clássico dele, nos carros que ele dá nome. Ele sempre faz isso. Mas, bom, esse carro em si, ele pertence a um cara que é dono de uma das franquias RWB, que é um dos caras, inclusive, que colocou nele a ideia de fazer projetos para o mundo, indo de cidade a cidade. Mas esse carro é o segundo RWB, contrariando aquela lógica que ele falou, nunca faço mais de um RWB para mais de um proprietário. É mesmo? Isso eu não sabia. Mas a ideia dele com esse carro, na realidade até pela parceria que ele tem com essa pessoa, até tem o nome dele aqui, o nome dele é Toshiya Tishiriako, eu não sei falar japonês, mas a ideia desse carro era um projeto que fosse mais usável nas ruas. Então a base desse carro que vocês estão vendo aí, do Rough Rhythm, ele é um Carrera S, tração traseira, tá? Em termos de modificação mecânica... É Carrera S mesmo? É um Carrera S. O que ele tem de modificação? Ele é 1995 o carro. Mecanicamente ele tem filtro, remap e o escape do Akira, tá? Da RWB. Ele tem aproximadamente 310 cavalos, o que até contraria um pouco, né? Você imagina que esse carro deve ter uns 800 cavalos, mas não é essa a pegada dele é dirigibilidade. E aí começa o projeto dele. Como você pode ver, ele é um projeto wide, apesar dele chamar de narrow. Tem um aerofóliozinho Pontes. Exatamente, Pontes, nosso querido É um amigo. Kermit, aliás, Kermit não. Um abraço pro nosso amigo BK também. Ele fala Kermit, mas a gente tá no Brasil. Algumas coisas curiosas do projeto. Bom, a roda é uma roda aro 18, até um legal, porque pela traseira a gente tem como saber, só para vocês terem uma ideia, a bitola das rodas, ó. Opa, Bitola, nosso amigo do Thomas do Ó. Charutos.com. Braço. O modelo das rodas é uma roda SSR Professor SP1 aro 18, bitola dianteira 10,5 polegadas e a bitola traseira 13 polegadas. Para você ter uma ideia, um 911 Turbo, um GT2, eles têm uma bitela de mais ou menos 10 ou 11. Bitela. Então, esse é o RWB com a traseira mais larga da história, são 2 metros e 8 centímetros de largura. Pergunta que todo mundo vai fazer e eu vou fazer pra você. Você faria isso num 993? Tá louco. Sim, Tá louco. sim. Você é doido. Assim, se você olhar os vídeos, se você tá vendo em Não, eu aqui, sei, mas assim, eu nunca gostei. Eu respeito, o trabalho do cara é excelente, aliás, assustador ao nível de qualidade, mas aí esses body kits, tipo, me lembra agora a Novitec, aquela na F12N largo, eu acho horrível. Então, mas eu acho que em termos de wide body, eu acho que o carro que melhor casa com essa filosofia do wide body, que eu já vi hoje em termos de projeto, é o RWB. Mais do que o Liberty Walk, acho que faz muito mais sentido, fica muito mais fluido o design, mesmo porque tem uma influência direta do 911 GT. E essa é a razão de vocês estarem vendo ele a aqui. A gente fala de GT2, né, que você falou 911 GT, muita gente acha que não. A gente chama de GT2. Aliás, nem sei se o nome oficialmente chegou a ser GT2, acho que não, né? No 993, o que seria o GT3 seria o RS e o GT2 chama-se GT. Tá? Bom, então essa influência dele, entendeu? É muito fluida, é um carro bonito, é uma pornografia sobre roda, é o famoso car porn na minha opinião. Por dentro, coisas curiosas. Bom, ele tem um banco para o motorista que é da Arta, que é de fibra de carbono, um dos menores bancos e mais leves do mundo. Ele alivia, eu vi um dos modelos, não sei se esse aqui é assim, parece que não, que ele alivia todo também, né? Sim, a ideia é da essa. pegada do proprietário. Né? O passageiro já tem um banco Recaro, que é um pouquinho mais confortável, ele tem uma gaiola de 10 pontos que foi colocada no carro, os painéis de porta vêm do 911 RS 993, que tem até a alcinha para você abrir. O contagiros é uma coisa muito peculiar nos projetos do Akira, que ele pega, contagiro você olha para ele assim, certo? O giro faz assim. No Akira Nakai, nos RWBs, ele dá uma inclinada no sentido anti-horário para o motorista ficar mais focado quando está chegando próximo do red line. O corte deve ser às 12 horas, então, algo perto disso, né? Isso. Uma coisa que essa saia dianteira é feita de borracha, porque ele reconhece que esses carros são muito baixos e que naturalmente eles vão raspar. Então esse material de borracha, ele se contorce quando você vai raspar e não machuca a pintura do carro. Entendi.
Bom, mas é isso. A miniatura que vocês estão vendo aí do Rough Rhythm, ela é fabricada em resina apenas. Ah, não abre nada. Exato, esse é o problema. Mas olha, uma coisa muito legal, olhando para a miniatura, mesmo sem abrir através dos vidros, você consegue diferenciar que o banco do motorista é o Arta e que o do passageiro é o Recaro. E é isso que é legal da GT Spirit como fabricante de miniaturas, porque apesar de resinada, de não abrir, o nível de qualidade e detalhe, na minha opinião, satisfaz a vontade que eu tenho de botar um auto art. Será que se esse carro existisse como auto art, eu gastaria, por exemplo, o dobro do valor para tê-lo na minha coleção? Eu acho que não. Eu acho que eu estou muito satisfeito com o nível da GT Spirit. É uma fabricante que está arrepiando em termos de modelo, está vindo muita coisa legal aí. E o Kaique ainda tem lá no CH Miniaturas estoque desta miniatura. Da verde mesmo? Da verde e da vermelha. É esse que é o ponto. O vermelho é uma versão muito parecida, para não dizer idêntica ao Rough Rhythm, mas ele não tem nome. Ele é um outro projeto também do Akira Nakai. A gente até pesquisou aí, parece que é um projeto da Rússia, né? Alguma coisa, parece, não sei se é isso daí mesmo, que não tem nome mesmo. Isso, em termos de... Chegou na hora da gente falar de preço, né? O nosso Wesley Safadão do modelismo brasileiro não está aqui conosco hoje, mas ele cordialmente me passou o preço da alegria. E bom, se você quiser comprar o Rough Rhythm verde, o Kermit, você pode pagar à vista R$600 ou parcelar em até 6 vezes por R$650. Se você quiser ele em vermelho, ele está R$750 à vista ou R$815 em 6 vezes. Corre porque o estoque está rasteiro. E vou dizer, se você não conhecia a RWB, assista o nosso vídeo, se informe a respeito e, é o tipo de coisa, se você gosta de Porsche customizado, tem que estar na tua coleção. Eu diria até que se eu olhar aqui para minha coleção, cara... Ô, Corne, eu acho o turbo... Cadê o turbo 993? Você tem turbo 993? Tenho, ele tá aqui junto com a década de 90. Nossa, eu acho... Cara, o design... Nem o GT, ou que seja o GT2. Ok, mas o turbo é tão bonito. Eu acho um pecado mexer naquele carro, sabe? Eu acho que a Porsche fez... junto com alguns carros. Sabe o que acontece? Tem muita gente também que compra esses carros num estado de conservação meio deplorável, paga muito barato e faz o projeto em cima dele, entendeu? Faz uma revisão mecânica sólida e monta o RWB em cima dele. Pra mim, porque a gente acha que no mundo só tem Porschezinho refrigerado ar lindo, maravilhoso, em estado de conservação magnífico. Deve ter vários Tiptronic por aí. Não, o Tiptronic não rola, entendeu? Ele bota câmbio manual, a pegada dele é, tipo assim, o carro dele, o Rough Rhythm é um carro de rua, é andável, mas a pegada dele é que muitos proprietários de RWB vão para Track Day, tem os encontros do Idlers Club, que inclusive é homenageado nos pneus. O jeito que ele pinta, que ele pega, aliás, tudo ele que faz, né? Ele dá a impressão que ele faz 95%, alguém faz algum outro detalhe, mas é demais, né? A pegada é que esse carro é um track monster porque ele tem muito chão, entendeu? Olha o tamanho da bitola dele, ele é bem race car. Bom, mas a gente fica por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso apanhado sobre a história da RWB. E se você quer ter essa miniatura na tua coleção, entre em contato com o Wesley Safadão ou Kaique, manda bala, porque eu acho efetivamente, olha, são peças limitadas, a gente nunca sabe quando vai vir novos modelos, novas cores, então assim, tá com vontade, não passa à vontade, vai lá e abraça a tua. É isso aí. Valeu, gente, até mais. Valeu.